Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel, capítulo 135 de 180, Diante do Mestre. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Jesus, João 15:14. Aspirando ao título de amigos do Senhor, urge não lhe perdermos as instruções. Imbuídos de entusiasmo, somos pródigos em manifestações exteriores. Quanto a esse propósito, acrescentando notar que quase todas elas se caracterizam por alto valor indutivo. Esforçamo-nos por estudar-lhe palavras e atitudes, e claramente não dispomos de quaisquer recursos outros para penetrar-lhes o luminoso sentido. Administramos conselhos preciosos em nome dele, sem que nos seja permitido manejar veículo mais adequado às circunstâncias, a fim de que irmãos nossos consigam encontrar a direção ou o caminho de que se mostram carecedores. Escrevemos páginas que lhe expressam as diretrizes, e não nos cabe agir de outro modo para que se nos amplie na terra a cultura de espírito. Levantamos tribunas em que lhe retratamos o ensino pelo verbo bem posto, sendo necessário que assim procedamos, difundindo esclarecimentos edificantes que nos favoreçam a educação dos sentimentos. Realizamos pesquisas laboriosas, ajustando as elucidações inspiradas por ele aos preceitos gramaticais em voga, competindo-nos reconhecer que não existe outra via senão essa para fazer-lhe a orientação respeitada nas assembleias humanas. Entretanto, isso não basta. Ele mesmo não se limitou a induzir, demonstrando a própria união com o eterno bem, consagrou-se a substanciá-lo na construção do bem de todos. Em verdade, podemos reverenciar o Cristo aqui e ali, dessa ou daquela forma, resultando invariavelmente alguma vantagem de semelhante norma externa. Mas, para sabermos como usufruir-lhe a sublime intimidade, é forçoso lhe ouçamos a afirmação categórica: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Querido amigo, querida amiga, agora estamos diante do Mestre. É o título da lição 135. E Emmanuel utilizou esta passagem evangélica, que foi anotada no capítulo 15, versículo 14, do João Evangelista, que Jesus então disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Amigos e discípulos é a mesma coisa, não é? Porque Jesus dizia que eles eram seus amigos, e nós hoje sabemos também que, além de amigos, eles eram discípulos. E
Emmanuel então começa a nos explicar aqui, dizendo: aspirando ao título de amigos do Senhor, urge que não lhe perdermos as instruções. Então, se nós estamos aspirando, querendo esse título, não é, de amigos do Mestre, essa intimidade, então é com urgência que nós vamos trabalhar para que nós não percamos essas instruções, as instruções do Mestre. Então, para que nós possamos ser amigos do Mestre, é necessário que nós façamos a sua vontade, o que ele nos ensinou. Mas como se não bastasse, Emmanuel continua dizendo: imbuídos de entusiasmo, somos pródigos em manifestações exteriores. Então, quando ele diz isso, a palavra pródigo é aquele que gasta os seus bens mais do que o necessário. É um gastador. Então, nesta frase, imbuídos de entusiasmo, somos pródigos em manifestações exteriores, significa que nós estamos entusiasmados, não é, com o novo Evangelho, e nós então damos inúmeros exemplos da passagem que Jesus teve, Paulo, enfim, todos os apóstolos. Então, nós somos pródigos porque gastamos muitos e muitos exemplos. Continua dizendo: quanto a esse propósito, acrescendo notar que quase todas elas se caracterizam por alto valor indutivo. Então, nós damos esses exemplos dessas manifestações exteriores que foram de exemplos que ocorreram na época de Jesus, principalmente. Às vezes damos exemplo também atual, podemos também fazer isso. Valor indutivo porque são fatos comprovados, não é? Que ou foi pela Bíblia ou foi aqui na nossa vida diária. Então, continua dizendo Emmanuel: esforçamo-nos por estudar-lhe palavras e atitudes. E claramente não dispomos de qualquer recursos outros para penetrar-lhes o luminoso sentido. Então nós nos esforçamos, nós estudamos, não é como estamos fazendo agora. Nós estudamos as palavras e as atitudes e claramente não dispomos de qualquer outro recurso a não ser esse, para penetrar no luminoso sentido. Então, esse caminho que nós estamos aqui percorrendo, Emmanuel diz que esse é o correto. Porque se nós não fizermos isso, nós não vamos entender as parábolas de Jesus, todos os ensinamentos. Continua dizendo: administramos conselhos preciosos em nome dele, sem que nos seja permitido manejar veículo mais adequado às circunstâncias, a fim de que irmãos nossos consigam encontrar a direção ou caminho de que se mostram carecedores. Carecedores é aquele que tem carência, que tem falta de alguma coisa. Então, nós administramos os conselhos preciosos em nome dele, sem que nos seja permitido manejar veículo mais adequado às circunstâncias. Ou seja, não tem outro veículo mais adequado, outra forma, não é? A fim de que nossos irmãos consigam encontrar a direção ou o caminho de que se mostram carecedores. Então, quando nós vamos falar alguma coisa para uma pessoa que está carecendo de uma palavra amiga, não é? O caminho é este mesmo. Nós falarmos de Jesus, falarmos das suas obras, não é? Dos seus conselhos, da sua forma de viver, para que nós possamos também aderir a esta forma de viver dele. Do pensar, principalmente. Continua dizendo: escrevemos páginas que lhe expressam as diretrizes, e não nos cabe agir de outro modo para que se nos amplie na terra a cultura de espírito. Então aqui, mais uma vez, Emmanuel está reforçando o que ele já disse,
que nós escrevemos páginas que expressam as diretrizes que Jesus nos traçou. E não nos cabe agir de outro modo, porque se nós aqui temos essa condição, é para que nós possamos ampliar aqui na Terra a cultura do Espírito. Porque quando nós passamos a estudar o Evangelho de Jesus, a gente passa a perceber que somos espíritos eternos. E sendo espírito eterno, nós temos que viver dessa forma. Continua dizendo, levantamos tribunas em que lhe retratamos o ensino pelo verbo bem posto, sendo necessário que assim procedamos, difundindo esclarecimentos edificantes que nos favoreçam a educação dos sentimentos. Então, nós levantamos tribunas, ou seja, fazemos discursos, e nós retratamos o ensino pelo verbo bem posto, falamos, procuramos pelo menos falar de forma correta a língua que nós estamos pronunciando, e é necessário que assim nós possamos proceder, porque assim nós vamos difundindo esclarecimentos edificantes que nos favoreçam a educação dos sentimentos. Veja bem que ele diz que nós assim o fazendo, a primeira criatura que vai aprender, que vai se educar, que vai se evangelizar, é nós mesmos. Porque quando nós estudamos o Evangelho, quando nós mentalizamos, colocamos em prática, o primeiro vai ter que ser nós. Até porque, sem embasamento, somente com o conhecimento, sem a prática, falar de Jesus não tem sentido, não é? Então, ele continua dizendo, realizamos pesquisas laboriosas, ajustando as elucidações inspiradas por ele aos preceitos gramaticais em voga. Então vamos entender isso aqui. Emmanuel disse que nós realizamos pesquisas laboriosas, isto é, nós vamos procurando arquivos, livros, não é? Ajustando as elucidações inspiradas por ele, porque cada autor pode dar um ponto de vista a respeito de uma parábola, por exemplo. E aí, aos preceitos gramaticais em voga, ou seja, que estão atuando no momento. Mas Emmanuel continua dizendo, competindo-nos reconhecer que não existe outra via senão essa para fazer-lhe a orientação respeitada nas assembleias humanas. Então, é necessário que quando nós formos falar de Jesus, nós possamos o quê? Estudar. Estudar e assimilar aquilo que a gente percebe que tem comprovação, que tem, por indução, nós percebemos que aquilo é uma realidade, uma forma de raciocínio lógico, não é? Então, por isso a gente vai caminhando nessa linha de raciocínio. Mas Emmanuel joga agora um balde de água fria. Ele diz assim, entretanto, isso não basta. Pronto. Realmente não é suficiente, somente o estudo. Ele diz assim, então, ele mesmo não se limitou a induzir. Olha, então ele está dizendo que Jesus, ele não se limitou a induzir. A induzir é inspirar, né? Dar um motivo ali das suas palavras, os próprios milagres, né? Entre aspas, que ele fez, que ele não se limitou a isto, não é? Continua dizendo, demonstrando a própria união com o eterno bem, consagrou-se a substanciá-lo na construção do bem de todos. O consagrar é tornar sagrado. Então, ele não só falava, mas como ele também praticava o bem. Ele fazia de forma amorosa. Ele tratava as pessoas de forma amorosa. Então, é isto que nós temos que fazer. É tratar de forma amorosa. Para isso, nós precisamos cada vez mais estudar, mas praticar, que essa é a prática que é o mais importante do Evangelho. Na conclusão, ele diz assim, em verdade, podemos reverenciar o Cristo,
aqui e ali, dessa ou daquela forma, resultando invariavelmente em alguma vantagem de semelhante norma externa. Mas, para sabermos como usufruir-lhe a sublime intimidade, é forçoso lhe ouçamos a afirmação categórica: vós sereis meus discípulos, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Então veja que coisa linda. Então Emmanuel, na conclusão, ele diz que, em verdade, podemos reverenciar o Cristo, ou seja, prestar culto, respeitar o Cristo. Aqui e ali, dessa ou daquela forma, de qualquer forma, né? Resultando invariavelmente alguma vantagem de semelhante norma externa. Então, de forma externa, nós podemos falar, contribuir, não é? E fazer tudo isso. E vamos ter alguma vantagem de semelhante norma. Mas, para sabermos como usufruir-lhe a sublime intimidade, agora é diferente. Então nós vamos usufruir, nós vamos conseguir estar ali recebendo aquele bem maior de Jesus, a intimidade dele. Então, para que nós possamos usufruir, ou seja, conseguir ganhar essa intimidade, para sermos chamados, não é? É forçoso lhe ouçamos a afirmação categórica. Afirmação categórica. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. E o que Jesus faz? O que ele fala no Evangelho? Então, é isso que nós temos que perceber. O que Jesus falava e o que ele fazia. Porque ele fazia e praticava ao mesmo tempo. Ele praticava fazendo milagres, ele praticava falando, dando observações, lições, não é? Lições foram inúmeras. Então, se nós pegarmos o Evangelho de Jesus e estudarmos, nós vamos perceber que ele é um manual de conduta humana. Ele é um manual de conduta humana. Se nós pegarmos sem nenhum tipo de religião, podemos assim dizer, e sim de religiosidade, se nós pegarmos os ensinamentos de Jesus e praticarmos, é o que ele precisa. Nós não precisamos nada mais além disso, não é? Todos os ensinamentos de Jesus mostram o amor ao próximo, não é? Amar ao próximo como a si mesmo, e aí ele está falando para você também se amar, para que você então possa amar o outro, não é? Então, esta lição, muito linda, muito conclusiva, é preciso que nós possamos perceber isto. Falar do Mestre é muito lindo, muito bonito, mas acima de tudo, que nós possamos praticar esses ensinamentos todos que nós estamos recebendo, porque assim podemos então dizer que nós seremos amigos do Cristo, porque estamos usufruindo da sua intimidade, do seu modo de ser, do seu modo de fazer, do seu modo de falar. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.